Aqui em Foz do Iguaçu, quando está nessa época de outono e inverno, é muito frio, tá? As noites ficam bem frias e normalmente a gente chega a temperaturas 5 graus, às vezes até 0 graus. E o que a gente faz? Como uma medida para reduzir esse desconforto térmico, em alguns recintos, principalmente de pequenos primatas e passeriformes, a gente coloca lona em um dos espaços, principalmente nas laterais do viveiro e na parte da frente. Tá? Normalmente, os recintos que a gente trabalha, eles são próximos a muitas árvores e que mesmo após podadas, ainda assim, não entra muita luz do sol. Tá? Então, o problema era o seguinte, depois que a gente colocou essa lona, dificultou mais ainda a entrada dos raios solares, né? A entrada desse momento que os saguis poderiam interagir, poderiam tomar sol e ter um comportamento social. E o que eles estavam fazendo? Eles ficavam grudadinhos na tela, na parte de cima da tela, tomando esse sol pela manhã. Quando eu vi isso, pensei, nossa, a gente poderia criar uma rede para que eles ficassem aí. Não adianta criar uma plataforma, porque a gente está falando num viveiro que tem 4 metros de altura. Então, se a gente criasse uma plataforma que fosse do chão até lá em cima, ia ficar um pedestal muito grande e sem função ali dentro. Né? Esse é um recinto que ele é extremamente ambientado e é um recinto que ele tem um tamanho razoável. Então, mais apetrechos que não tivessem outras funções a não ser a plataforma, eu acho que ficaria muita coisa naquele ambiente e eles não conseguiriam explorar o ambiente porque estaria muito entulhado de ambientação. Então, a nossa proposta foi realmente fazer uma rede. Na hora a gente cogitou em fazer uma rede com tecido, na hora a gente cogitou em fazer uma rede com galho, mas nessa instituição tem muito bambu. Tá? Quando você começa a andar na mata, você descobre que tem muito bambu. E eu até trouxe aqui para vocês verem a quantidade de bambu que tem. E não faria diferença para a gente se a gente pegasse um pouquinho de uma taquara, né? Uma parte de uma taquara. Voltando aqui no vídeo, eu aponto para vocês, porque no bambu eles têm essa casquinha, certo? Vou chamar de casquinha só para ficar mais didático. Essa casquinha ela pode ser utilizada para enriquecimento ambiental também. De que forma? Só você tirar essa casquinha, corta a parte mais pontiaguda e você pode colocar alimento ali dentro, enrolar e amarrar com sisal, amarrar com fibra de bananeira, com o que você quiser amarrar. Tá? E eu utilizo muito esse tipo de apetrecho aqui, de casquinha, para poder fazer enriquecimento, inclusive para os saguis. Como lá a gente tem uma oferta muito grande de bambu, a gente preferiu trabalhar com bambu. O bambu, a parte boa dele é que ele é fácil de manusear, ele é fácil de cortar, é fácil de trabalhar. E a parte ruim é que depois de 10, 15 dias ele estraga. Então, o que eu aconselho? Se for trabalhar com bambu, passe um verniz. E se for trabalhar... Essa atividade que a gente está fazendo aqui poderia ser feita com galhos também, com galhos mais espessos. E daí é só passar verniz também para poder durar mais, tá? Por que eu não fiz essa rede com rede de mangueira? Porque a rede de mangueira é um material que eu não tenho acesso constantemente nesse criador, eu não tenho como conseguir a qualquer momento, e porque esse ambiente, esse recinto, ele é todo trabalhado numa ambientação bem natural, então eu não queria trazer um elemento tão artificial quanto uma mangueira de bombeiro para esse recinto, tá? Então por isso que foi trabalhado com bambu. Depois que a gente cortou essa taquara, esse bambu, a gente veio e serrou nos nozinhos que tem no próprio bambu. A medida que a gente fez a rede foi a medida dos nozinhos mesmo, dessa separação. Após isso, pessoal, de serrar tudo, acho que tinha uns 10 metros de bambu. Depois de serrar tudo, a gente pegou a corda e começamos o processo de furar esses bambus e transformar eles, né, nessas taquarinhas em uma rede, tá? Começar esse trabalho. Então, eu precisei de ajuda da equipe para poder fazer isso. Vamos lá. Uma das coisas muito importantes na hora de você começar a passar a corda, o sisal, por entre a taquara, é você colocar uma fita crepe
em volta dessa ponta. Porque se você for passar ela sem fita nenhuma, sem ajuda nenhuma, a chance dela esgarçar, desfiar e não passar pelo buraco da taquara é muito grande. Então você vai ter uma dor de cabeça danada e não vai adiantar para nada, né? Então esse aqui é o grande pulo do gato dessa atividade, pessoal. Tá? Então a gente faz esse envelopinho, né? Isso. E começa a passar. Ainda assim, pessoal, ainda assim, eu tive dificuldade na hora de passar, porque a fita crepe, ela entortava, o buraco era muito apertado, muito difícil de passar, e depois a gente acabou laceando esse buraco com a tesoura e lixando, mas ficou muito difícil de passar, tá? Essa aqui é a estrutura que eu comento com vocês, é que a gente passa essa fita crepe para facilitar, e ainda assim tivemos dificuldade, e daí nós fomos para o plano B, que com certeza é o pulo do gato mais ainda. E esse plano B envolve colocar um arame mais rígido dentro desse mix, né, de sisal com a fita crepe, e esse barbante não, desculpa, e esse arame, ele serve como um guia, tá? Ele ajuda a passar de um lado para o outro sem entortar e sem ter dor de cabeça nenhuma. No primeiro, a gente teve um trabalho para conseguir engatar, e na segunda, um dos meninos falou assim, não, peraí, tem arame ali, vamos resolver dessa forma. Né? E a gente resolveu e estamos trazendo aqui a experiência para vocês. O que mais? Para o saguis, a gente usou poucas taquaras, sobrou bastante ainda, né? Bastante desses recortes que a gente transformou em brinquedos e que a gente ia transformar em outra rede dessa para outro ponto dentro do recinto, né? Então a gente usou essas taquarinhas. Essa opção de fazer um nó entre uma taquara e outra foi uma opção mais estética do que funcional. A gente poderia ter deixado todas elas juntas, não teria problema nenhum, tá? Talvez ficaria até mais confortável, né? Isso você pode entender como o animal vai estar utilizando e adaptar essa atividade para o uso que ele for ter, né? Então, como sobrou ainda as taquaras, provavelmente eu vou montar uma rede sem os nozinhos para entender se eles preferem mais a com nozinho, mais a que não tem espaço, e daí eu conto isso para vocês nas nossas redes sociais também, beleza? E daí, pessoal, é uma atividade muito simples, a gente conseguiu resolver tudo em pouquíssimo tempo. Foi uma hora de atividade, na verdade, e depois a gente pediu a ajuda do tratador para poder amarrar, né? Para poder amarrar essa nova rede nesse espaço. Então, o tratador entrou no recinto, amarrou de um lado e amarrou do outro. Ele poderia ter amarrado de formas diferentes também. E a gente optou por ser dessa forma porque é o ponto do recinto que mais pega o sol da manhã. Tá? Então, a gente optou por ser dessa forma. No mesmo momento que a gente colocou, os saguis mais curiosos já vieram para verificar o que estava acontecendo, o que era isso, tá? E aqui, esse amarelinho, a gente colocou um ovo ali dentro, tá? Para estimular que eles fossem ali interagir, fossem conhecer a nova estrutura do recinto. Provavelmente não seria necessário, tá? Porque eles são curiosos mesmo, mas para garantir que eles usariam naquele momento que eu estava ali para observar, eu acabei colocando um estímulo alimentar. O que mais? Aí, aqui tem um filminho para vocês. Tá vendo que o tratador ele coloca nessa estrutura e coloca na outra estrutura aqui. Ele poderia ter amarrado aqui e aqui, ele poderia ter feito de qualquer forma. Nesse contexto, pessoal, nessa situação não tem regra, tá? Veja como fica melhor no ambiente de vocês. E o objetivo é que o animal use, é que o grupo use, tá? Como vai ser amarrado, como vai ser feito, se vai ter mais taquara, se vai ter menos. Eu acho que menos acaba ficando desconfortável para que eles deitem, tenham algum comportamento ali. Se vocês quiserem fazer mais longo, se quiserem fazer mais robusto, aí fica a critério de vocês. A ideia foi trazer uma proposta a custo zero, uma proposta rápida e que pode solucionar o problema de vocês também. Essa ideia aqui foi colocada em prática e no mesmo dia que eu identifiquei que o problema estava ruim para os animais, que eles estavam pendurados aqui nessa tela para tomar esse sol,
a gente já colocou em prática essa redinha e a gente já mostrou para a equipe da manutenção que ajudou, para a equipe dos tratadores que ajudaram, como eles têm que ter essa visão. A partir do momento que você vê que o animal está desconfortável com uma situação, a partir do momento que você identifica que aquele recinto ele pode mudar porque o sol mudou de posição, porque tem um galho muito grande em cima e que não está permitindo o acesso à luz solar, qualquer coisa, pessoal, que tenha a ver com o desconforto dos indivíduos que moram ali, a gente tem que ter a visão de como poder melhorar, como a gente pode melhorar isso, né? E lembre-se que normalmente as coisas mais legais, o que dá mais certo, são as atividades mais simples. Talvez se a gente tivesse falado, vamos criar uma mega plataforma ali e tudo mais, isso demoraria até a gente conseguir a madeira, provavelmente a gente teria que comprar madeira, provavelmente teria que esperar o carpinteiro cortar essa madeira, isso e aquilo, e daí começa uma série de degraus, uma série de obstáculos no meio disso tudo, e o meu objetivo é o seguinte, a gente tem que solucionar a questão. Ah, Ana, mas o bambu do jeito que você colocou vai durar 10, 15 dias. Beleza, lembra que sobrou taquara? Essa outra taquara eu vou preparar de outra forma e vou colocar verniz e vou esperar o verniz secar e aí sim vou colocar outra rede para esses animais. Mas a partir de amanhã eu tenho certeza que eles vão tomar o sol deles deitadinhos aqui, que eles vão tomar o sol deles muito mais confortáveis do que eles estavam, assim como eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, beleza? Essa é a mentalidade que eu queria passar para vocês. Identificou um problema, vai na solução, vai na raiz para resolver o quanto antes. Claro, sempre com segurança, claro, sempre respeitando o que o animal pode fazer, sempre respeitando a sua equipe. Mas não fiquem colocando muito, o que é o ideal? O ideal é a gente fazer uma super rede, assim, assado e tal. Tá, mas beleza, você tem a rede de bombeiro? A mangueira de bombeiro? Não, não tem. Beleza, você tem parafuso? Não, não tem. Você tem as porcas? Não, não tem. Você sabe fazer? Não, não sei. Então começa a ter uma série de obstáculos e enquanto você está resolvendo esses obstáculos, é o seu animal que está pendurado na grade porque não consegue tomar sol de outro jeito, tá? Então uma solução rápida, uma solução barata, que vai permitir que eu tenha tempo para pensar em uma atividade que dure mais, em uma ambientação que dure mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e desse ponto de vista. Eu quero saber qual é o ponto de vista de vocês em relação a esses probleminhas e como vocês resolvem.